processo número 13 de Peça e Será Atendido, desse livro maravilhoso, que eu super indico que vocês tenham, tá? E vamos lá. Qual o nome desse processo? O nome desse processo é: que pensamento faz você se sentir melhor? Então você já pode começar a fazer essa pergunta para si mesma. Que pensamento me faz me sentir melhor, né? Me sentir bem, me colocar no ponto de permissão, certo? E me tirar do ponto de negação, né? De negar aquilo que eu quero, certo? Então, eu já começo aqui na página 176. Eu já vou adiantar aqui, tem muitas partes, tá? Nesse exercício, nesse processo, que eu vou ler. É importante que eu leia. Ele é bem grandinho, tá? Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler as partes que eu julgo mais importantes para que você tenha todas as informações, porque é importante que você tenha todas as informações aqui. Então, eles já começam assim. Cada questão, na verdade, apresenta dois aspectos: algo que você deseja e a ausência do que deseja. Aqui eu quero, inclusive, frisar, né, esse ponto da maior importância, porque no exercício passado, inclusive, eu falei sobre isso. O que é a ausência do que você deseja? Às vezes você vira para si mesmo e fala assim: eu quero muito tal coisa. O exercício passado, o exercício do processo 12, ele fala sobre isso. Quando você usa essa expressão, eu quero muito tal coisa, automaticamente você gera dentro de você uma informação, uma mensagem que você está mandando para o subconsciente, para o universo, de que se eu quero, eu não tenho. Porque quem já tem, não quer, não deseja. Entende? Só agradece. Essa é a verdade, né? Quando você tem certeza daquilo que você quer, já ter aquilo, certo? Por mais que demore. Vou dar um exemplo melhor. Você deseja comprar um aspirador de pó. E aí você entra, né, lá nessa loja online, você compra. Aí eles marcam: entrega para daqui a 20 dias. Então você já tem certeza que aquilo vai chegar para você. Você não está vendo, certo? Não está ali. Você já fez o pagamento, você já desejou, você já fez o pagamento. E você já sabe que em 20 e 30 dias aquilo vai chegar pra você. Então você não fica: porque eu quero, porque eu quero, não. Você não fica lá toda hora olhando, né, pra ver se já chegou, se não já chegou. No outro dia que você fez o pedido, já que você já sabe que vai chegar em 20, 30 dias, certo? Então é isso. Um outro exemplo que eu dei é: eu quero um carro. Aí você chega toda hora, você vai toda hora, né, ali na garagem, e você fica olhando: mas o carro não tá aqui. Mas eu quero, mas eu não tô vendo. Isso é a ausência do seu desejo, entende? É você não estar conectada realmente com o seu desejo, você está conectada com a ausência dele, com ele não existir ainda, certo? Voltando aqui pro texto. Se você não entender que se trata de frequências vibratas bem diferentes, né, algo que você deseja e a falta, a ausência do que você deseja, talvez ache que está concentrado em algo que deseja, quando na verdade está concentrado na direção oposta. Alguns acham que estão concentrados no desejo de ter um corpo saudável, quando na verdade se concentram no medo de ter um corpo doente. Alguns pensam estar concentrados em melhorar a situação financeira, quando estão concentrados no receio de não ter dinheiro suficiente. Toma muito cuidado quando chegar aí o período de você pagar a conta, né? Chegar o mês de você pagar a conta. E quando você sentar bem, mas quando você estiver efetuando ali o pagamento, a sua mente vagar entre: isso aqui vai me faltar, isso aqui não vai sobrar. Eu falo isso por quê? Porque eu fiz isso, né? Porque durante muito tempo eu fiquei assim. Então eu sentava pra pagar. E primeiro que antes, algumas horas antes, né? Porque tem um horário ali certo, até aquele horário de você pagar as contas, eu já ficava muito ansiosa, aquilo me gerava um desgaste muito grande. Então eu comecei a observar isso. Eu pensei: eu não posso me conectar mais com essa energia, porque quanto mais eu me conecto com a energia da escassez e da falta, mais isso vai se fortalecer na minha vida. Eu não quero mais. Então, o que eu vou fazer? O que eu comecei a fazer? Todas as vezes que eu fazia isso, pagava uma conta, chegava ali o dia do mês e eu sentava para pagar, eu faço isso até hoje, tá? Eu criei um ritual, né? Eu criei ali um ambiente onde eu me sinta bem,
onde tem os elementos que eu gosto, por exemplo, eu acendo uma vela, eu acendo incenso, eu tenho um chá, um café, uma água, tá? Eu me conecto com os meus mentores antes. Então, assim, eu criei ali um ritual para que eu me conectasse com as energias positivas quando eu estivesse fazendo isso. E isso me gerou, gente, um benefício enorme, maravilhoso, porque as coisas começaram a mudar de tal forma que quando eu sentava para fazer isso, eu não me sentia mais, né, como antes. Então, eu super recomendo que você faça isso também. Crie esse ambiente para que você saia dessa energia de escassez, né? Para que você se liberte dessa energia de falta. Que quanto mais você vibra nisso, pior é para você, mais você atrai isso, certo? Voltando aqui. As pessoas dizem, não sei há quanto tempo desejo isso. Porque ainda não aconteceu, né? Não sei há quanto tempo desejo isso, porque ainda não aconteceu. Você deseja muito tempo algo e aquilo não se manifesta na sua vida. O porquê disso? Porque não estão conscientes de que todo assunto inclui dois aspectos, o que se deseja e a ausência do seu desejo. Isso, gente, pode acontecer inclusive com a saúde. Eu lembro que quando eu passei pelo meu processo, né, eu tive sérios problemas na minha saúde mesmo, física, devido a minha desconexão com a minha espiritualidade, né, de não ouvir, de ser teimosa, não ouvir os meus mentores, não ouvir a minha intuição, enfim, viver no estado mental onde a minha mente não estava conectada com Deus, não estava conectada com essa energia superior, né, elevada de Deus, ao amor, né, ao respeito, enfim. Eu lembro que uma das coisas que mais me pegou quando eu comecei a fazer esses estudos mais profundos, né, mais aprofundados sobre a lei da atração, sobre você acabar atraindo aquilo que você mais vibra dentro de você, a forma como você se vê, é que eu tinha muito medo, muito medo. Eu achava que eu estava conectada, por exemplo, do meu cabelo crescer, né? Porque, para quem não sabe, eu tive uma queda de cabelo muito forte e problema no estômago, devido às coisas que eu estava vivendo naquele momento. Então, eu estava tomando remédio, mas ao mesmo tempo, quando eu ia tomar a pílula, eu falava coisas boas pra mim, né? Eu amo que meu cabelo cresça, mas ao mesmo tempo eu sentia um medo de que meu cabelo caísse mais ainda, sabe? Então é muito importante que a gente tome consciência disso. Porque quando você achar, né, que você está se conectando com o seu desejo, você não acabe se conectando com a falta dele. E aí o que eu fiz? Eu comecei a devagarzinho, tá? A olhar, por exemplo, o meu estado durante o dia e a mudar esse pensamento, essa conversa interna. Isso foi, gente, assim, um trabalho mesmo que eu fui fazendo até que eu cheguei a um... Claro que teve que eu usei outras coisas externas. Por exemplo, eu comecei é engraçado, né? Tem um vídeo na internet que se chama ASMR, alguma coisa assim. E aí eu botava para eu dormir assistindo e é como se eu sentia como se alguém estivesse fazendo uma massagem na minha cabeça, e ali eu pensava que todos os folículos do meu cabelo estavam nascendo mais cabelo. Então, assim, foram coisas que eu fui usando, tá? Como uma forma de ativar esse poder, né, de cura, de saúde dentro de mim, que realmente meu cabelo começasse a crescer, e deu muito certo. Então, assim, é fundamental que você faça isso também, tá? Voltando aqui. As pessoas dizem, não sei há quanto tempo desejo isso, porque ainda não aconteceu. Porque não estão conscientes de que todo assunto inclui dois aspectos, o que se deseja e a ausência do seu desejo. Como já vimos muitas vezes no correr deste livro, só quando você está sensível à maneira como se sente, quando você está consciente, né, às suas emoções, é que sabe realmente qual o conteúdo de sua vibração. Com alguma prática você pode conseguir isso. Tem já processos aqui anteriores, se eu não me engano é o 11, processo 11, que ele ensina, tá? A ferramenta que eles trazem no processo é para você aprender a se tornar consciente. Então é fundamental que você aprenda isso. O processo que pensamento faz você se sentir melhor, aí eles falam, né? Vai ajudar a conscientemente identificar a frequência vibrante do seu pensamento atual. O jogo é mais eficiente quando se está sozinho, longe da influência ou pressão de outras pessoas.
É importante deixar de lado ideias, desejos, opiniões e crenças de outras pessoas, enquanto você identifica por si só como se sente. Então é importante que você se coloque num lugar, tá? Dentro da sua casa, que você tenha ali um lugar reservado para que você se conecte com essa ferramenta, para que você sinta todos os benefícios, tá? Dessa ferramenta. Entenda que o objetivo dessas ferramentas é você se colocar no ponto de atração daquilo que você deseja. É você se permitir receber aquilo que você tanto deseja há tanto tempo e não vem acontecendo. É isso que eles ensinam, ok? É isso que esses processos estão nos ensinando. Aí eles falam, quando jogar, tá? Quando você deve jogar, quando você deve fazer esse processo. Esse jogo é especialmente útil quando você tiver vivido uma experiência que lhe causou muitos pensamentos negativos. Esse livro ele é assim, se eu não me engano, do 1 ao 11, o processo é para você fazer quando você estiver se sentindo relativamente bem. A partir do 12 em diante é quando você estiver com pensamentos bastante negativos, quando você perceber que a maior parte do seu dia você está conectado com essa energia, com a energia negativa, tá? Então, esse é um processo para quando você perceber que você está vibrando a maior parte do tempo, né, do seu dia, do pensamento negativo. Entendendo que o pensamento negativo indica a resistência que o mantém afastado das coisas que realmente deseja. Você decide fazer algo para se libertar de alguma resistência em relação à questão que foi energizada. Então, você tem um desejo, né? Você está ali, alimentando esse desejo, certo? E aí, você está energizando isso dentro de você. Mas tem alguns momentos durante o seu dia que você se conecta com a falta desse desejo. É para isso que serve esse processo. É neste momento que você vai usar esse processo, tá? E como que funciona esse processo, gente? Primeiro, você vai escolher um lugar tranquilo, como eles já falaram que você tem que fazer. Segundo, você vai deixar de lado, né, todas as crenças, tudo o que é de outras pessoas, para que você consiga se enxergar, para que você consiga ali se ver, se perceber e colocar atenção sobre o que você está sentindo naquele momento. Importante, você vai fazer esse processo quando você perceber que teve uma situação externa que te causou um mal-estar, certo? Que tirou você dessa zona de conforto, que fez você se sentir magoada, triste, zangada, certo? Deprimida. E aí você vai fazer esse processo. Então você vai escrever, o foco do processo é você escrever a forma como você se sente, tá? Não exatamente sobre o que aconteceu. Um exemplo, vamos supor que eu tenha brigado com a minha filha, né? A gente tenha discutido, um exemplo. E aí, em vez de eu escrever o motivo, né, a razão, certo? O que aconteceu, eu escrevo como eu me sinto diante daquilo que aconteceu. Pode também escrever o que aconteceu, não tem problema. Eles falam aqui que você pode, mas o foco principal, para que você não se perca, para que você tenha, né, ali todos os benefícios, você consiga ter todos os benefícios da ferramenta, é você escrever como você se sente, tá? Então eu começo a escrever. Eu fiquei triste, né? Fiquei deprimida. Aí eu posso até escrever, né? Porque a gente discutiu, eu fico com pensamentos negativos, os pensamentos são esse. Devido a esses pensamentos, eu acabo me sentindo assim, assado. Entenda como que funciona. A escrita desse processo é assim. E no final, o que você vai fazer? Você vai observar tudo que você escreveu. Você vai se conscientizar disso. E dali você vai extrair as informações mais importantes. E você vai inverter isso para uma afirmação positiva. Por exemplo, eu acabei discutindo com a minha filha porque ela não fez o que eu pedi e eu me senti desvalorizada. Eu percebi que ela não me respeitou, eu percebi que ela não me respeitou. Então, eu vou mudar isso. Eu vou escrever exatamente assim. A minha filha, ela ouve, a minha filha, ela é obediente. A minha filha, todas as vezes que eu falo, ou, por exemplo, a forma de eu conversar com ela, certo? É boa, é agradável, eu gosto de conversar com ela, eu gosto quando a gente está sentada e a gente se ouve. É isso que você vai fazer.
tá? Entenda que você vai inverter, que você vai escrever como você se sente, e com certeza você está se sentindo negativa, e você vai inverter, você vai escrever algo oposto a isso, tá? Para que gere em você, tem que ser verdadeiro, tá? Algo que seja verdadeiro, mas que gere em você o sentimento de satisfação, o sentimento de um sentimento positivo, aquele sentimento dentro de você, bem no seu íntimo, de tudo bem, aconteceu isso aqui, mas existem outras coisas que são muito mais poderosas, que vão além disso aqui, certo? Que estão além disso aqui que aconteceu. É esse sentimento que você tem que ter. É isso que esse processo tem que gerar em você, tá? Aí, aqui eu já expliquei como é que faz o processo. Então, eles falam o seguinte, ó. Lembre-se de que não há afirmações certas ou erradas. Então, você não se puna, né? Por exemplo, eu tive uma briga tão feia que eu não consigo... Você vai se esforçar para escrever uma afirmação positiva que te conecte, né, com uma energia positiva, mas não se puna se caso essa afirmação você não conseguir, por exemplo, trazer algo muito positivo. Não tem problema, é gradativo. Inclusive, eles falam sobre isso aqui, né? Que o processo, ele é gradativo. Então, continuando. Se você pode saber quais os pensamentos que o fazem se sentir melhor ou pior, só você pode saber quais são os pensamentos que o fazem se sentir melhor ou pior. Esse processo é importante porque faz você tomar consciência do efeito que causa cada pensamento, né? Você começa a tomar consciência do que está gerando esses pensamentos, esses sentimentos, a forma como você está se sentindo. E assim, vai poder escolher aqueles que o fazem se sentir melhor, certo? Aqui, no finalzinho, eles falam assim também, que é muito importante. Queremos lhe dizer que seus pensamentos mudam o comportamento de todos e de qualquer coisa relacionada a você. Porque seus pensamentos são o mesmo que o seu ponto de atração. E quanto melhor você se sentir, tudo ficará melhor ao seu redor. Pessoas e coisas. No momento em que encontrar um sentimento melhor, as condições e as circunstâncias mudarão para sintonizar com o seu sentimento. A gente tem um pensamento, certo? Aqui eu até escrevi o ciclo, né? Como que funciona. Aqui, ó, ciclo. A gente tem um pensamento. Esse pensamento, ele gera sentimentos e emoções. Essas emoções, elas geram humor. Dentre esse humor que a gente está se conectando, a gente se comporta. Dentro desse comportamento, a gente tem as nossas ações. Essas ações, elas podem ser tanto positivas quanto negativas, elas também podem existir como não existir. Por exemplo, se você tem um pensamento negativo que te gere aquele sentimento, né, de se deprimir, por exemplo, é muito provável, possivelmente, que você não tenha nenhuma ação durante o seu dia. Porque quando a gente se deprime, né, o que a gente quer fazer? A gente quer se recolher, a gente quer... É como se você estivesse buscando ali elevar a sua energia, como se fosse um termômetro, né? É como se você estivesse com a energia muito baixa e você precisasse... É como se fosse, na verdade, uma bateria de celular. Recarregar a sua energia, não é verdade? Então, você se deprime, você acaba não tendo energia para fazer nada. E o que você precisa? Você precisa ficar ali... Você acha que precisa, né? Ficar ali deitado e tal, tararã, que aquilo vai te fazer melhor, talvez, né? Te fazer se sentir melhor, o que não é verdade. Então, você precisa mudar os seus pensamentos, tá? O primeiro ponto a ser mudado são os pensamentos. A partir do momento que a gente muda os nossos pensamentos, a gente muda a forma como a gente se sente. Diante disso, a gente consegue alterar a forma como... a gente se expressa para o mundo, né? O nosso humor, certo? A partir disso, a gente consegue alterar o nosso comportamento. Nosso comportamento sendo alterado de acordo com aquilo que a gente pensou, de acordo com a forma como a gente sentiu, de como a gente está vibrando naquele dia, a gente parte para a ação, tá? Entenda isso. É muito importante. E aí, gente, ó... eles falam o seguinte... Abraham... Fale-nos mais sobre o processo. Que pensamento faz você se sentir melhor? Eles completam assim.
Quando você acredita que o universo vai conspirar para satisfazer todas as suas ideias, então deixará as ideias chegarem. Mas, enquanto ficar preso às limitações, vai deixar que estas predominem. Talvez você diga: nossa situação atual não nos permite fazer tudo o que queremos. Queremos reformar a cozinha, mas sem ficar endividados. Então, o que fazer com as ideias que surgem? E nós respondemos: será que todas as ideias têm de se concretizar exatamente agora? Olha isso aqui, o que é muito interessante, né? O que eles estão falando. Será que tudo que você pensa, por exemplo, eu quero meu carro, quero meu carro, quero meu carro, quero meu carro. Quero minha casa, quero minha casa, quero minha casa. Eu quero que ela seja assim, quero que ela seja assim, tarará, tarará. E aí, quando você começa a entrar muito nessa energia, você começa a se conectar com a falta disso, com a escassez disso, né? E será que realmente as coisas elas têm que acontecer exatamente como você está pensando? Ou você pode abrir um pouco, né, a sua energia e permitir que isso se desdobre, né, da melhor forma para você? Você já ouviu alguns depoimentos de pessoas que falam assim: eu passei por um período muito difícil na minha vida, onde eu orei muito, me conectei muito com Deus, e Deus foi tão generoso comigo que me deu algo melhor do que eu poderia ter imaginado, do que eu poderia ter visualizado, ter pensado, enfim. Eu nunca imaginei viver isso na minha vida, porque isso aqui é muito melhor do que eu pensei. É exatamente isso que eles falam aqui. Então preste atenção. Será que todas as ideias têm de se concretizar exatamente agora? Ou você pode começar a ter prazer com a própria ideia? Se você ficar sonhando com a cozinha e planejando a reforma, sem querer determinar prazos, pode sentir muito prazer. Mas, se quiser impor datas, isso aqui, gente, eu ouvi muito. Quando você fizer o caderno, eu gosto de colocar datas, porque isso não me gera frustração, não me gera sentimentos ruins. Mas eu, por exemplo, já conversei com pessoas, já fiz atendimentos, né? Nas minhas mentorias, onde quando a gente fazia o caderno da manifestação, quando colocava a data, a pessoa não gostava, a pessoa se sentia mal, a pessoa se prendia a data e falava: porque já passou muito tempo. Por que isso? Por que aquilo? E a gente aprende, você pode observar, você já deve ter visto aí alguém falando pra você: coloca a data, firma a data, não deixa isso em aberto, né? Para que você consiga se conectar com a data. Então eles falam aqui, se você ficar sonhando com a cozinha e planejando a reforma sem querer determinar prazos, pode sentir muito prazer. Mas se quiser impor datas, a falta de tempo e dinheiro talvez entre em conflito com a energia, deixando-o infeliz e fazendo-o desejar nunca ter tido a ideia. Porque você fica nisso, né? Algumas pessoas ficam nisso. Mas eu coloquei data. E não tá acontecendo. E a data tá chegando. Aí a data passou e nada aconteceu. E nada se movimentou. E aí, meu filho? É como se você tivesse ido lá, pego a semente, plantado a semente. E aí você tá regando a semente. E automaticamente, quando você tem esse pensamento, você tem esse sentimento, você vai lá, você mesmo cava onde você plantou a semente. Você tira a semente, certo? E aí bota a semente e rega de novo. Você vai ficar nisso. Bota a semente, tira a semente. É essa frequência, essa energia que você está se conectando quando você faz isso. Então, se for melhor para você, quando você fizer o caderno, quando você estiver fazendo, por exemplo, o painel, né, de manifestação, de visualização, se for melhor para você, não coloque data. O importante é não gerar esse sentimento de escassez, de falta, né, de não tô vendo, certo? Dentro de você. A alternativa é pensar: temos muito tempo para reformar a cozinha. Agora estamos usufruindo as ideias que nos ocorrem. Então, um dia, talvez, olha isso aqui, eu até sublinhei, né? Então, um dia, talvez, você se mude para uma nova casa e se surpreenda ao ver que já tem todas as coisas que havia desejado. Esse talvez eles colocam como se pode acontecer, mas dependendo da sua energia, dependendo da forma como você lida com as coisas, certo? Pode também não acontecer.
Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. E não é porque eu estou falando isso que isso deve gerar um medo em você. Ai, eu tô vendo esse vídeo e esse vídeo ele é pra mim como uma resposta, enfim, ai, não vai acontecer. Não, é muito pelo contrário. É que se você fizer todo o processo, todos os exercícios da forma como eles ensinam, como eu tô passando aqui, vai acontecer. Porque você está no caminho certo. Porque você está fazendo o que eles falam que é pra você fazer. Certo? E vai acontecer. Ok? Você vai começar a sentir esse fluxo dentro da sua vida, esse fluxo dentro de você acontecendo. E é muito, muito legal, porque quando você se conecta a esse fluxo, você sabe que você está dentro do fluxo, você sabe que você está sendo movida de alguma forma pelo universo para chegar àquilo que você deseja, tá? E ele move também pessoas, coisas, tudo à sua volta para te ajudar, para que você chegue e manifeste sobre aquilo que você deseja, algo que você queira muito, tá? Então tenha isso na sua mente, carregue isso dentro de você o tempo inteiro. E chegará a hora em que terá dinheiro e tempo suficiente. O universo vai lhe proporcionar tudo isso em resposta às ideias que teve e que deixou fluir livremente. Gente, eu quero agora contar uma coisa para vocês entenderem como que é tão importante a gente entrar nesse processo, né? De a gente visualizar, de a gente ter clareza sobre o que a gente quer e pensar da forma correta, né? Bom, eu faço vídeos e tudo mais, eu tenho os meus objetivos e volta e meia, né? Eu já me conheço, eu sei como é que eu sou internamente, eu sei que eu sou uma pessoa extremamente exigente comigo e isso já dificultou muito a minha vida, inclusive eu fazer vídeo, tá? E eu volta e meia, o que eu percebo, tá? Que eu estou pensando é assim, quando acontece alguma coisa que eu coloco ali uma expectativa e isso não acontece, aquilo, se eu não ficar de vigia mesmo na minha mente, dentro de mim, aquilo me deprime, certo? Aquilo me deixa mal. Então, quando eu percebo que estou entrando, me conectando nessa energia, porque isso acontece, o importante é a gente estar consciente, o importante é a gente aprender a ser consciente de si, tá? O que eu faço? Eu automaticamente eu coloco na minha mente assim, o porquê que eu estou fazendo isso tudo? Qual é o meu objetivo principal? Que tipo de pensamento eu preciso ter para que eu me conecte com aquilo que eu desejo? Não é que pensamento eu preciso ter para sair disso, para sair desse estado negativo. Olha aí, se eu pensasse assim, eu estaria me vinculando a mais pensamentos de escassez, a mais pensamentos similares ao que eu estava tendo. Então, o que eu faço? Eu me forço, eu trago de forma consciente e intencional aquele estado que eu quero vibrar. Aquele estado que eu sei que se eu continuar vibrando, isso vai me dar um input, vai me dar energia, vai me colocar no ponto de atração, no ponto de ação, que vai fazer com que eu manifeste o que eu quero. Entende? Essa é a importância de fazer todos os processos, de você se colocar nesse ponto, de elevar a sua mente, certo? Eu costumo falar, inclusive, no Insta, né? Eu converso muito sobre isso, que as minhas seguidoras, elas falam assim, mas como que você faz para não ter pensamentos negativos? A questão não é você não ter pensamentos negativos, a questão é você saber quando os tem. Certo? É você identificar quando eles surgem e rapidamente mudar isso. E, gente, pensamentos negativos, o que são pensamentos negativos? Tá? É você também não colocar isso como se fosse um demônio, como se fosse um terror. O que não pode acontecer é você tornar isso você, é você viver isso, certo? Por exemplo, se você estiver passando por um lugar que é super perigoso, aí você vira e fala, eu não vou passar por esse lugar aqui porque pode acontecer alguma coisa comigo. Ué? Tá tudo bem? Aí você vai virar pra mim e falar que isso é um pensamento negativo? Não, isso não é, tá? Então, assim, depende da forma como você olha, tá? O que eu tô falando de pensamento negativo? O que os Abrahams falam de pensamentos negativos? É você ficar ruminando dentro de você, né? Isso não vai acontecer. Eu não tenho sorte, né? Eu não sou merecedora. Eu não sou capaz. Eu sempre desisto das minhas coisas, certo? Tudo é ruim pra mim. É isso.
São essas ruminações, é a conversa interna, esses pensamentos negativos que precisa ser mudado. É isso que você precisa fazer para sair, né? Fazer, no caso, todos os exercícios, fazer todas as ferramentas, para sair desse estado, certo? Essa mente negativa, elevar a sua mente a Deus, porque essa energia de Deus é a energia de paz, de amor, que faz com que você se conecte às coisas que você quer, que te fortaleça internamente, tá? E faz você continuar vibrando de acordo com as energias que você deve vibrar, que estão ligadas, que estão ali conectadas com aquilo que você quer, a vida que você quer experienciar, a vida que você quer viver. É isso. É isso que vai fazer você se mover, é isso que vai fazer você se curar, tá? Eu falo isso por experiência própria. Eleve a sua mente, a energia de Deus. É isso que eu estou fazendo aqui, ensinando a você. Foi isso que eu fiz na minha vida. E é isso que eu aprendi a fazer. A pensar com a energia de Deus, certo? Porque foi isso que me curou, foi isso que me tirou do fundo do poço, de um abismo que eu não sabia nem para onde ir, eu não sabia nem como eu tinha parado nesse abismo. Mas só fazendo dessa forma, você vai conseguir mudar a sua vida, tá bom? Esse vídeo com certeza vai ficar gigantesco, eu não vou cortar, eu quero que ele fique inteiro aqui. Inclusive, todos esses vídeos aqui é uma forma que é uma das propostas para mim mesma, né? Uma das minhas alianças que eu faço comigo mesma, de me expor, falar, né? Melhorar a minha dicção, melhorar essa minha... Como que eu vou falar? Eu não sou introvertida, mas é difícil eu me abrir assim tão facilmente. Então, assim, como eu preciso mudar a minha consciência, me conectar com o meu desejo, esse vídeo, ele é uma aliança que eu fiz comigo. Então, quais são as alianças que você está fazendo com você que vai te levar a manifestar o seu desejo? Então, eu vou acabando o vídeo, vou acabar o vídeo com esse pensamento. Eu quero que você pense, que você reflita o que você vem fazendo todos os dias por si mesma, né? Que vai fazer com que você manifeste aí aquilo que você tanto quer, tá bom? Então, até o próximo exercício, a próxima ferramenta. Eu espero te ver por aqui, tá? Tchau, tchau.